Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme eu conversei com vocês, né, eu tive que regravar essa aula devido a um problema, né? Mas a gente vai conversando e vai se acertando, né? Bom, vou fazer um apanhado geral do início e depois a gente dá continuidade ao que nós estávamos falando mesmo, né? Então, nós estamos falando de escrita como espaço de variação. Nós iniciamos falando sobre a variação linguística, né, que na oralidade ela já é comum, nós já sabemos, a gente já considera, a gente já compreende melhor, né? Eu solicitei para que vocês fizessem, né, uma pesquisa sobre os tipos de variação linguística. Então, a gente tem lá a variação linguística social, né, que são de grupos sociais diferentes, então se fala diferente. A variação regional, lugares diferentes com vocabulários diferentes, dicções diferentes, né? A variação por questão de ocupação, né? Eu estou falando de profissões diferentes, então as formas de se colocarem também, né? Entra inclusive os jargões aí, tá certo? Existe também a variação histórica, né? Que são aqueles vocabulários que há um certo tempo eles existiam, eram muito utilizados e hoje já não são tanto, né? A língua ela é viva e ela vai se construindo, então novas palavras vão surgindo e outras vão sendo esquecidas, tá? Então, toda essa variedade, ela existe na nossa língua e ela precisa ser vista não com preconceito, não como uma coisa ruim, mas como uma coisa boa mesmo da nossa língua, é uma riqueza e é muito cultural, tá? Então, mas o que eu preciso ter sempre em mente? Nós não falamos de erro linguístico, nós falamos de inadequação ou adequação linguística, né? Se eu estou numa situação em que eu preciso utilizar uma língua padrão, eu preciso utilizar pelo contexto que eu estou, certo? Dependendo do contexto, algumas formas são adequadas, dependendo, outras não. Por quê? Porque o entendimento é que o outro compreenda o que eu estou falando. Então, de repente, da forma com que eu me comunico, eu não vou chegar, eu não vou atingir ao meu público, tá certo? Então, por isso que é adequação e inadequação, certo? Então, passei para vocês essas questões, nós lemos a questão do texto Ponto de Vista de Marte, né? Em que o autor falou que se viesse um marciano, ele não iria considerar uma inadequação linguística, porque um erro linguístico eu só estou olhando pelo lado da gramática, e a gramática ela é normativa porque ela vê sempre pelo lado da norma padrão. Se eu estiver trabalhando com norma padrão, sim, mas se eu estiver falando com comunicação, né, não, porque vai depender de contextos, certo? E aí trabalhei com vocês também que a prática escrita, ela também abriga essa variação. De que forma? Vai depender de contextos, né? Então, contextos diferentes, escritas também diferentes, né? Por que a gente escreve? A gente escreve para passar uma mensagem, certo? Quando eu quero passar uma mensagem, mais importante do que eu como escritor é o meu leitor, é quem vai receber essa mensagem, certo? Então, quem vai receber essa mensagem é de extrema importância que o que esteja ali seja inteligível para ele realmente consiga compreender. Por isso que quando eu vou produzir alguma coisa, quando eu vou escrever alguma coisa, é importante que eu veja para quem eu vou me dirigir, né? Depois, outra coisa que eu preciso pensar é qual é o veículo que vai chegar até essa pessoa, ou o portador textual, por onde eu vou me comunicar, é por meio de um cartaz, é por meio de um vídeo, é por meio de uma carta, é por meio de um e-mail, de um recado no WhatsApp, de um telefonema, de um artigo de opinião publicado num jornal, de uma carta publicada no jornal, de um anúncio, por meio de um outdoor,
é por meio de uma legislação, é por meio de um relatório, né? Então, a forma, o meio com que vai chegar ao meu interlocutor, meu leitor, quem vai receber a minha mensagem, é que vai direcionar essa variação, tá? A partir daí, nós começamos a falar a respeito dos gêneros textuais, tá? Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que em alguns lugares vocês vão encontrar gêneros discursivos e gêneros textuais, certo? Segundo os teóricos, nós nos comunicamos por meio do discurso, né? Seja ele oral ou escrito ou por meio da linguagem não verbal, certo? Trabalhando com a linguagem verbal, esse meu discurso, ele se materializa. De que forma? Por meio dos gêneros, né? A minha linha de pesquisa trabalha gêneros textuais, a palavra gêneros textuais. Existem outras linhas de pesquisa que trabalham como gênero discursivo. No final, não há muita diferença, tá? E a gente não vai entrar nesse mérito. Mas por que gêneros textuais na minha concepção de pesquisa? Porque todos os gêneros se materializam por meio de textos. E quando eu falo texto, eu não estou falando só de um texto escrito, um texto enorme, né? Se eu pego, por exemplo, uma piada de 2, 3 linhas, ela é um texto. Se eu pego uma placa de trânsito, ela é um texto. Então, um texto é toda a unidade de sentido que passa uma mensagem, certo? Então, eu não poderia, por exemplo, lá no trânsito, colocar lá, não atravesse a rua agora, porque você corre o risco de ser atropelado. Aguarde um sinal. Ninguém iria ter tempo para ler tudo isso. Então, eu coloco lá uma mensagem verde, vermelho e amarelo, né? Então, isso já é um texto, tá? Ou até mesmo quando eu falo em texto escrito, eu vou fazer uma comunicação de uma pesquisa minha, certo? Eu vou fazer lá um escrito, eu vou produzir um artigo de 8, 10, 12 páginas, ok? Só que quando eu vou lá num seminário, eu vou apresentar o meu trabalho nos lugares, eu tenho, às vezes, 10 minutos, às vezes 15 minutos. Eu posso chegar lá e ler o meu texto? Não, porque aquilo não vai ser de acordo com o tempo que eu tenho. Então, muitas vezes eu vou lá, faço um esboço do meu texto, um cartaz, eu faço slides dele, né? Então, eu transformo um texto em outro gênero textual de acordo com o contexto em que eu estou. Mesma coisa, vamos pensar agora aí na Covid-19. Tem uma série de informações que as pessoas estão passando, certo? De como se prevenir. Dependendo da forma com que eu coloco, as pessoas não vão parar para analisar, para olhar. Então, na maioria das vezes, a gente vê lá alguns cartazes com desenhos e uma frase pequena, né? Quando você vai produzir, por exemplo, muitos de vocês já devem estar no mercado de trabalho, certo? Perceberam que nesse momento nós precisamos trabalhar mais pelas redes sociais. Então, qual o tempo que eu tenho, como eu vou atingir melhor o meu cliente, ou enfim. No nosso caso, por exemplo, os nossos vídeos não podem passar de 20 minutos, né? Para a professora de língua portuguesa, isso é um sofrimento muito grande, né? Porque você sabe que eu falo bem pouco, né? Então, nós temos que adequar esses nossos trabalhos, as nossas questões a esse gênero textual videoaula, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? É que, dependendo do contexto, eu vou utilizar um gênero textual adequado e que esses gêneros, a linguagem que eu utilizo, ela varia também, tá certo? Então, tem linguagens, tem gêneros que permitem uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais do dia a dia, uma linguagem mais simples. Já tem outras
né? Já tem outros gêneros que não, que exige que eu seja mais formal e a minha linguagem seja mais rebuscada, que eu utilize mais palavras de acordo com os jargões da minha profissão, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês é que nossos alunos, eu trabalho pelo Núcleo da Educação, os nossos alunos estão recebendo aulas prontas, né, da SED. E eu comento muito com minhas equipes das escolas que a gente precisa também transformar essas aulas, porque muitas vezes eu pego um professor lá de Curitiba que tem uma linguagem diferente para eu passar para o meu aluno do norte do Paraná. Então, muitas vezes eu preciso transpor, né? Outra coisa que acontece, nós temos um livro, né, um material impresso que vocês estão seguindo, mas por que é importante a nossa videoaula? Porque eu vou fazer uma outra fala, com outro vocabulário, com uma outra linguagem, com gestos, com outros exemplos, para que vocês se utilizem deles. Então, a linguagem formal, ela está aqui no livro, no material. De certa forma, em alguns momentos, eu procuro até mesmo ser informal para chegar até vocês, tá certo? Bom, então, dentro disso aí, duas coisas importantes que vão nortear essa questão da variação da escrita, que são as convenções composicionais do gênero textual e o grau de formalidade. Então, como é convencionado esse tipo de texto? Eu vou fazer um requerimento para entregar na faculdade. Como que é convencionado? Como tem que ser esse texto? Eu começo lá, ilustríssimo senhor tal, venho muito respeitosamente solicitar ou requerer que. E aí você coloca, tem toda uma forma. Essas convenções composicionais, dentro da língua portuguesa, nós vamos chamar de plano global textual, tá? Plano global textual, ou seja, a estrutura, como que esse gênero se organiza. Eu dei o exemplo na videoaula passada da receita, né? Que ela tem toda uma convenção que tem que ser, tá? Existem outros gêneros também, todos que são convencionados dessa forma, tá? Se vocês pegam um texto de legislação, por exemplo, se vocês pegam um texto de legislação, ele vai, onde você coloca um decreto, alguma coisa, eu até vou colocar como exemplo um decreto que nós tivemos aqui em Cornélio, onde eles colocam considerando. Então, primeiro eles colocam todas as considerações para depois colocar o decreto. Isso já é convencionado, que o decreto é colocado dessa maneira, porque se explica primeiro o que está acontecendo, o que está se considerando para se decretar aqui, tá certo? Bom, então a gente vai falar sobre a questão de essas convenções composicionais, eu creio que já tenha ficado bem tranquilo para vocês, e a gente vai falar da questão das formalidades do gênero, tá? Então, lá em escrita e gêneros textuais, eu coloquei, né, na aula passada, na nossa aula que nós tivemos no Google Meet, eu coloquei para vocês, né, as possibilidades de um texto, né? Então, tem lá, você esteve muito gripado e faltou as últimas provas, então seria 1,5, né? No outro, eu não vou ler tudo, gente, senão fica muito grande o vídeo, tá? Você e seus colegas estão insatisfeitos com o novo horário de funcionamento da biblioteca, né? Então, você vai lá solicitar a direção sobre esse horário, né? Reclamar. Você pode enviar uma carta de reclamação, você pode enviar um requerimento, né? Esses dois gêneros textuais são possíveis, né? Você aprendeu a fazer um prato com sua avó, né? É um prato muito bom e alguém pede, né? Um amigo pede para que você o ensine, mas você vai passar para ele, oralmente vai ficar complicado. Então, como que você vai passar para ele? Vai escrever uma receita, né? O gênero textual, receita. Você marcou um cinema no final da tarde com aquela amiga que não vê a tempo, né? Porém, você vai ter aí um probleminha, não vai poder ir e de última hora vai ter que desmarcar esse compromisso. Você se sente constrangido em ligar,
Então, como que você vai fazer para mandar por escrito isso para tua amiga? É a tua amiga, então você pode fazer o quê? Mandar um recado de WhatsApp, que é um gênero textual. Totalmente informal? Totalmente informal, mas é um gênero textual, certo? Você trabalhou num projeto de iniciação científica na universidade. A apresentação oral foi muito elogiada e agora eles querem que você publique, que você escreva isso num documento para ser mostrado a outras instituições. Então, qual que é o gênero textual que você utiliza quando você faz uma pesquisa e você vai mostrar essa pesquisa para outras pessoas, para outras instituições? É o artigo científico, né? No caso aqui, certo? Então, gente, nós temos aí e-mail, receita, requerimento, carta de reclamação, recado de WhatsApp, artigo científico. Olha a infinidade de gênero textual que tem. E a gente tem gêneros textuais extremamente informais e gêneros textuais ultraformais. Se eu pego, por exemplo, o requerimento ele é ultraformal. Você, inclusive, precisa utilizar aquelas normas de pronome de tratamento. Ilustríssimo, excelentíssimo, né? Senhor, senhora, né? O artigo científico, nós temos lá formal. Eu preciso utilizar essas formalidades, que inclusive o professor Breno já deve ter passado isso para vocês, porque essas formalidades já são postas lá na ABNT. Para o seu texto ser considerado um texto científico, ele precisa estar de acordo com as normas. Então, veja que essa regularidade, esse plano global textual, né, essa questão composicional, ela vai variar de mais formal e menos formal de acordo com o local, a situação que você vai produzir, tá certo? Depois nós tivemos uma atividade aí em que vocês iriam ver, né, e poderiam ampliar mais os gêneros textuais que vocês já tinham, né? Então, tem lá uma lista de gêneros textuais: resenha, carta do leitor, notícia, requerimento, orelha de livro. Então, todos esses aí são gêneros textuais, né? É uma infinidade, gente, de gêneros textuais, certo? E aí, eles pedem, né, para que vocês pensem lá que tipo de gêneros textuais sobre a receita culinária, o artigo científico e o conto, né? Então, se a gente pode pensar lá em recorre em formas verbais no modo infinitivo. O que é infinitivo? É quando ele está no nome do verbo, né? Ar, ir. Então, analisar, fazer, conter, compreender, investigar, né? Então, recorrem a formas verbais no modo infinitivo, como analisar, compreender, quando os objetivos do texto são listados. Tá? Então, quando o objetivo... Então, qual é o texto que tem o objetivo, o gênero textual, que tem o objetivo de investigar, compreender, analisar e problematizar? É o artigo científico, essa é a função dele, qual a finalidade dele, né? Recorrem a formas verbais do modo imperativo. O que é imperativo? É quando você dá uma ordem ou um conselho. Faça, coloque, bata, escreva, né? Então, tem lá, ponha, bata, pegue, unte, sirva. Então, quando se dá uma instrução, qual o gênero que eu tenho ali? Receita culinária, né? E quando eu posso utilizar lá uma narrativa, parece era uma vez, eu tenho lá um conto, tá certo? Bom, aí eles trouxeram para vocês a leitura número 2, tá certo? E para que a gente pudesse pensar sobre a função de cada um desses textos, tá certo? Essas funções eu vou passar para vocês no vídeo seguinte, porque a gente já está com 19 minutos de vídeo, tá certo?